Graça e paz a todos, eu sou Rafael Silva, este é o canal Defendendo as Escrituras. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu te convido também para participar do canal Defendendo as Escrituras no Telegram, porque nós estamos sendo perseguidos nas demais plataformas de redes e mídias sociais que não permite mais você ter a liberdade de expressar sua opinião sobre um determinado tema. Você não tem mais segurança e confiança em plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp e demais outras. O Telegram é uma rede mais fechada, então te dá uma possibilidade temporária de você expor com mais liberdade as suas opiniões. Se eu constantemente vier postando conteúdos que não agrada a política do YouTube, o que ele irá fazer? Vai excluir o meu vídeo. E se ele não excluir o meu vídeo, vai congelar o meu canal. Pode congelar o meu canal ou excluir meu canal. Se ele não excluir meu canal, ele pode gerar uma receita, uma multa, porque eu estou expressando a minha opinião, certo? Então, você não tem mais liberdade de expressar opinião em algumas redes e plataformas sociais. Pois bem, a capa da revista The Economist traz muita mensagem, muita coisa mesmo que nós precisamos observar. Muito simbolismo, muitas indiretas sobre o que vai acontecer. O primeiro ponto que você precisa observar é isso, olha, não basta você olhar para essa capa e ver aparentemente o que está acontecendo. Por exemplo, se você observar isso aqui, a sua mente imediatamente vai associar essas imagens ao que está acontecendo atualmente. E não é só isso. Essas imagens aqui, olha, esses quadros, eles têm o objetivo de falar não só o que está acontecendo, mas quais são as próximas tacadas, as próximas peças do xadrez a serem movidas e quais serão as próximas peças do quebra-cabeça a serem encaixadas umas nas outras. Além de falar sobre o que está acontecendo, quais são os próximos acontecimentos, não que eles sejam evidentes ou tenham algum tipo de previsão do futuro, mas são acontecimentos que eles próprios causam, tá ok? Além desses dois tipos de acontecimentos, nós temos também sinais ocultistas, satânicos, iluministas aqui nesta imagem. Por exemplo, olha, essa revista ela foi lançada entre o dia 27 de junho até o dia 3 de julho. Até nisso tem um simbolismo. Por quê? 27 mais 3 é 30. E você e eu sabemos muito bem o que aconteceu no dia 30 de junho. Eu andei pesquisando alguns canais aqui no YouTube sobre o que eles falaram sobre esta capa. Muito bom o conteúdo, falaram muita coisa mesmo. Parabenizo o conteúdo destes canais. Entretanto, eu percebi que eles resumiram muito em um vídeo só, no máximo 2, e eu resolvi fazer por etapas. Vou dividir o conteúdo dessa capa em vários vídeos, não com o objetivo de ser melhor, obviamente, que os outros canais, mas com o objetivo de ser mais cauteloso e cuidadoso e até mesmo de apresentar algo a mais nestas imagens, tá ok? O primeiro ponto que nós precisamos observar aqui é o seguinte: o título e o subtítulo. Aqui traz a próxima catástrofe. Ali, olha, a próxima catástrofe and how to survive it. E como sobreviver e de que modo sobreviver a isto. O primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é que esta mensagem aqui, ela é uma mensagem afirmativa. Ela está afirmando o que vai acontecer. Não é uma mensagem simplesmente de cuidado, de se precaver caso aconteça uma catástrofe. Exemplo, a mensagem não está dizendo, olha, se por acaso acontecer alguma catástrofe, se de alguma maneira, se de alguma forma, se houver a possibilidade de acontecer uma próxima calamidade, desgraça, mazela e miséria sobre a humanidade, você vai saber como sobreviver. Não é isso. O primeiro ponto que você precisa entender aqui é que tudo indica que virão sim próximas calamidades, próximas catástrofes, e aqui eles irão apresentar a maneira de você sobreviver, tá ok?
Então a primeira mensagem é esta: virão, pelo que está apresentado aqui, próximas catástrofes. Qual o nome da revista? The Economist, o Economista. Essa revista vai falar sobre negócios, empreendedorismo, finanças, gráficos, dados, resultados, mercado, moeda, vai falar sobre planejamento, sobre muitas coisas, economia, governos, enfim, trabalha com dados, trabalha com gráficos. O primeiro ponto que você precisa entender aqui é um gráfico. Isso aqui está apresentando a nós um gráfico, começando com o porquinho aqui, engraçado. E vai terminar onde? Olha, o gráfico ele vai subindo, desce, sobe novamente, desce, segue meio reto, desce e termina com guerra. Então tudo está começando com uma pandemia daquilo que nós não podemos falar o que é, mas você sabe o que é. Começa com a letra V e termina com a letra S. Não podemos falar, mas começou com isso. Dia 1º de dezembro foi quando esse acontecimento, que começa com V e termina com S, espalhou. Propagou lá em Wuhan, na China, 1º de dezembro de 2019. Aí eu te pergunto, em que ano no calendário chinês estava essa palavra que começa com V e termina com S, espalhou? Em qual ano? No ano do porco. Interessante, começa em fevereiro de 2019 e terminou agora em janeiro de 2020. Seguindo esse gráfico, vai terminar com guerra. Tem uma guerra prevista aí. Eu prefiro usar o termo 3G porque você sabe do que eu estou tratando, tá ok? Então nós estamos aqui na fase inicial, nós estamos aqui no porquinho, onde a palavra que começa com V e termina com S propagou, mas está havendo o quê? A segunda onda. Essa palavra que começa com V e termina com S existe? Existe. Muitas pessoas foram vítimas desse VS. Entretanto, não como a mídia, as mídias enganadoras, comunistas, mentirosas estão dizendo por aí. Houve sim mortes, mas não como está sendo apresentado. Esse é o ponto inicial. Aí a gente vai olhar aqui, olha. O que isso aqui causou? O que esse porquinho aqui causou? Vamos observar aqui, olha. Novo, palavra que não pode falar, VS, com potencial pandêmico, achado em porcos na China, tem elo com H1N1, que causou mortes em 2009. Aí você vê aqui, olha, os porquinhos aqui novamente, e todos eles com o VS, achado em porcos, que tem potencial pandêmico. Eu poderia ler a matéria aqui para vocês, mas tem muita coisa. Olha, o novo subtipo do H1N1 detectado em porcos na China é consequência de um rearranjo genético com o VS que causou a pandemia em 2009. Vamos observar isso aqui, olha. Rearranjo genético. O primeiro ponto que nós precisamos entender: todas esses VS que estão sendo espalhados aí como um objetivo, efetuar um rearranjo genético. O que é rearranjo genético? É isso aqui, olha. Cientistas criam embriões híbridos de porcos e humanos. Sabe o que é isso aqui? Primeiro, quando aqui diz que cientistas criam, não está falando sobre uma possibilidade, não, de algo que pode acontecer, não. Isso aqui já aconteceu. Os cientistas já criaram embriões híbridos de porcos e humanos. Sabe o que é isso aqui? Olha, embriões híbridos de porcos e humanos é o rearranjo genético. Sabe o que é rearranjo genético? Pesquisas, experiências para fazer... Olha a Segunda Guerra. Volte para a Segunda Guerra e procure assim, ó, seres híbridos, Segunda Guerra. Pesquisas de seres híbridos do nazismo, e você vai se espantar se o que a ciência convencional está fazendo, o que eles mesmos condenavam que os nazistas faziam. Então os nazistas não podiam fazer experimentos para seres híbridos e
condenando várias vítimas, vários experimentos que deram errados, vidas sacrificadas para o erro, para que no fim eles viessem ter uma só chance de formar seres híbridos. Quando os nazistas fizeram, vocês são assassinos, vocês são maus, vocês odeiam a humanidade. Mas quando a comunidade científica faz, todo mundo aplaude. Não, assim, os cientistas estão fazendo isso porque é bom para desenvolvimento de órgãos para transplantes. Nós vamos curar câncer, nós vamos curar doenças incuráveis, nós vamos realizar operações inoperáveis, mas nós não podemos mostrar quantas pessoas morreram, quantos experimentos fracassaram para isso dar certo uma única vez. Então, o que você precisa entender aqui, quando aqui fala sobre embriões híbridos de porcos e humanos, seres híbridos, misturas de espécies. Isso que aconteceu nos dias antes do dilúvio, na era pré-diluviana. Olha, a ciência convencional, a mesma ciência que está fazendo isso aqui, sabe o que ela diz? Os dinossauros viveram há mais de 150 bilhões de anos. Ok, aí os adeptos do Big Bang, teoria da evolução, da Terra Globo, eles vão aplaudir, a ciência está correta, mas não apresentam fatos para isso. Ok, a ciência vai dizer que os dinossauros viveram há 150 milhões de anos para lá, numa era desconhecida pela humanidade, que eles podem apenas fazer um cálculo mediante aquele que já existe, os fósseis, as eras, as estações, para então ter uma previsão deste tempo. Aí a ciência convencional vai dizer que os dinossauros viveram um tempo muito remoto ao nosso. Entretanto, vocês ainda não sabem nada sobre os dinossauros. Você sabe a respeito dos dinossauros sobre o que a ciência moderna te ensinou. Mas quando você vai olhar a fundo, os dinossauros, eles não eram mais nada menos do que um rearranjo genético, se é que vocês me entenderam. E então, quando Deus olha para aquela deformidade, aquela miséria criada por homens e por seres tenebrosos na era pré-diluviana, sabe o que Deus fez? Eu vou destruir tudo isso que eu não criei, um rearranjo genético, e vou salvar apenas o que eu criei. Noé, faz uma arca que eu vou salvar o que eu criei. O rearranjo genético eu vou destruir. Aí os seres humanos estão fazendo o que novamente? Os rearranjos genéticos, os embriões híbridos. Olha aqui. Criação é passo importante em direção ao desenvolvimento de órgãos para transplante. Ideia alimenta controvérsias e levanta as questões éticas. Vamos observar um ponto importante aqui. Isso aqui ninguém vai se levantar contra. Isso aqui, infelizmente, não tem como impedir. As pessoas estão querendo isso. Isso aqui vai avançar mais e mais. E no final das contas, o que é um embrião vai se tornar um ser. Vai se tornar uma espécie. Uma espécie pura? Não, híbrida. Tá ok? O que é isso aqui? Isso aqui é um ser meio porco, meio humano. Rafael, isso não é possível. Não, está aqui. Os cientistas já criaram. Isso já aconteceu na era pré-diluviana e está acontecendo novamente. Aí os cientistas dizem, não, os dinossauros viveram há milhões de anos atrás e não leem as escrituras. Ok. Cientistas criaram pela primeira vez embriões que contêm uma combinação de células-tronco de duas espécies grandes e muito diferentes, humanos e porcos. Um passo importante em direção ao desenvolvimento de órgãos para o transplante, revela um estudo nesta quinta-feira. Aí as pessoas elas vão dizer que isso aqui é a melhor descoberta do mundo, um avanço científico, um avanço na medicina, mas isso aqui é contrário à natureza. Isso aqui é uma aberração. A natureza não criou isso. Portanto, isso aqui deve ser destruído. A semelhança da era pré-diluviana, que Deus destruiu aquilo que ele não criou, seres híbridos. Então, quando você vê esse porquinho aqui, você deve entender o seguinte, olha, eles querem primeiramente fazer um rearranjo genético. Segundo, tudo indica que vai vir uma segunda onda.
do VS que está tendo agora, mas não propriamente dele, mas de um VS pior. Por quê? Porque a intenção é o quê? É aniquilar os mais fracos da humanidade. E eu já até comentei sobre isso. O objetivo é aniquilar, extinguir a parte mais fraca da população, para ficar os mais fortes e os mais espertos. Isso aqui tudo indica que vai acontecer uma segunda onda. Olha o que diz aqui, olha. Sexo causa segunda onda de VS, né, em cidades na Austrália. Entenda. Primeiro ponto que nós precisamos entender, olha. Um dos objetivos da elite global é reduzir a população. Agora eu pergunto, como é que você vai reduzir a população, sendo que sempre novos bebês, novas crianças estão nascendo? Então eles precisam inventar uma maneira de, além de lançar alguns VS para eliminar boa parte da população, eles também vão criar campanhas, meios de impedir que as pessoas venham ter relações sexuais, porque tendo relação sexual tem a possibilidade de acontecer uma gravidez e assim uma nova pessoa, uma nova criança nascer. Olha a AIDS, você não pode ter relação sexual, porque se você ter relação sexual, você vai propagar o VS e a criança que nascer vai nascer com o VS. Ok, mas você pode ter relação sexual usando preservativo. Aí você evita tudo, evita do VS propagar e impede também que uma criança venha nascer. Bom, aí nós precisamos entender que eles vão lançar suas campanhas para impedir a relação sexual. Olha que ponto importante, olha. Polêmica campanha para promover a abstinência sexual é lançada. Isso foi no governo Bolsonaro, onde nós vemos uma campanha para promover a abstinência sexual. Obviamente ali está falando de todas as faixas etárias de idade, principalmente em relação à adolescência, mas o objetivo é lançar campanha para as pessoas não terem relação sexual, porque onde tem relação sexual existe a possibilidade de uma nova criança nascer, e isso é contra o objetivo dos senhores do mundo, da elite global. Então somente esse porquinho aqui ele já fala muita coisa. Ele vai falar sobre um rearranjo genético, né? Sei. Eles vão falar sobre uma segunda onda e vai falar também sobre a abstinência sexual. Por que você acha? Eu vou comentar ainda sobre essa mulher com as pernas cruzadas aqui e sobre esses 3 patinhos aqui, olha, um patinho caindo, rapaz. Um patinho caindo. Não perca os próximos vídeos. É muito importante você saber disso aqui, certo? Como eu disse, não são somente os acontecimentos atuais, mas estão dando as pistas de quais serão as próximas peças a serem mexidas, e tem muito símbolo ocultista aqui, muito símbolo camuflado, muita mensagem subliminal camuflada aqui.